Depois de uma sequência de resultados ruins, o Palmeiras voltou a vencer no último domingo. Agora o time quer retomar a boa fase e encara hoje o Ceará, fora de casa. Ufa, sai zica! Encerrada a sequência ruim, hoje é dia de começar outra. Positiva dessa vez, né? A vitória do Inter serviu muito ajudou muito para fazer um bom treino, ganhar confiança e já focados para tratar de conseguir mais uma vitória e estar aí entre os 4. Por isso o jogo contra o Ceará em Fortaleza é tão importante. Se vencer, o time sobe uma posiçãozinha no G4 e ainda enxerga o título brasileiro com olhos de desejo. O que deixa o Abel ainda mais confiante depois da vitória do fim de semana é a oportunidade de repetir o time. Ele tem à disposição todos os titulares que começaram a última partida. E até mais, ganhou o retorno do Wesley, que cumpriu suspensão. É inegável dizer que quando os jogadores das seleções regressam e nós temos o elenco todo disponível, somos uma equipa mais madura, somos uma equipa mais competitiva, somos uma equipa mais séria. Mas justamente agora que ele tem essa opção e depois de tanto reclamar dos desfalques... Olha, para mim futebol é vida. Eu estou junto com a minha mulher há mais de 20 anos. Acho que ela podia responder a isso. Tem a ver com criatividade, tem a ver com inovação, tem a ver com não fazer sempre a mesma coisa. Esse não fazer a mesma coisa tem motivos diferentes. A comissão técnica está preocupada com o desgaste físico do elenco. E mesmo se decidir repetir o time, o que pode mudar é a forma de jogo. Tem a ver com criatividade, com inovação. Sabe como é, né? Isto não é matemática, 2 mais 2 são 4. Futebol não é uma ciência exata. Felipe Melo como construtor de jogadas. Gustavo Gomes emulando o lateral direito, indo para o fundo e cruzando na área. Com mais de 20 anos de casado, o sujeito precisa mesmo se reinventar. Não gosto sempre de fazer a mesma coisa. Mas isso tem a ver comigo, Abel Ferreira. Eu que já queria muito conversar com o vizinho de Abel, agora também quero conversar com a esposa de Abel. Bom dia com dicas de relacionamento por Abel Ferreira. Olha aí. Começamos bem. Estamos voando. Vocês acham que é só futebol? Por isso que a gente fala, não é só futebol. Não é só futebol. É casamento também. Bom dia, Lofredo. Bom dia, Mariana. Tudo bem? Bom dia, Luiz Teixeira. Como você está? Tô bem, Mari. Bom dia para você, para o Lofredo, para todo mundo ligado no News. Esse negócio de data pro Abel é bastante complicado. Só pra gente contextualizar antes de começar o papo, a última vez que o Palmeiras venceu o Ceará em Fortaleza, o Abel não era nem casado, mas daqui a pouco eu falo sobre isso. É mesmo? Bom, mas ele falou 20 anos. Não falou 20? São 24 que Olha o Palmeiras aí, não vence o Ceará lá em Fortaleza. 20 anos de casamento, mas assim, vamos falar, o Abel deve ter esse método dele, inclusive é bem interessante, mas a distância às vezes colabora, né? Joga a favor. Às vezes colabora. Né? Estar próximo é muito bom, mas esse distanciamento aí ajuda a não ter certos atritos, né? Que ele tem com o vizinho, por exemplo. Ele tem né? com o vizinho está ali perto o tempo inteiro, né? Então, exatamente. Bom, vamos de futebol, porque não é só, mas é muito, né? Que aí isso é a razão da gente estar aqui. Pode não parecer às vezes, né? Mas ainda é a razão, né? O esporte, não o casamento. É? A gente está aqui. Tá não, às vezes não. Às vezes não. Vamos lá. Ó, já botaram até o marido do cara aí pra gente falar. Vamos falar do Palmeiras. Primeiro do Palmeiras, vem de uma vitória de 1-0 aí sobre o Internacional. Tá recuperando aquela confiança, né? O Abel chegou até a ser contestado pelos torcedores, né? E precisa pensar em estar lá em cima, principalmente por causa da Libertadores. Tem a final aí no final de novembro, mas tem que se garantir na próxima edição ou lá ou cá, né? Então tem que pensar em estar entre os 4, certo? Eu quero ver um pouquinho mais, tá? Essa recuperação da confiança. Porque a gente tem que levar em consideração que o Inter e Palmeiras faziam um jogo igual quando aconteceu um pênalti para o Palmeiras. Para acontecer o pênalti, você tem que estar próximo da área do adversário, senão não tem como. Tá? Então, ok, o Palmeiras estava jogando num nível bem razoável, conseguiu o pênalti. É um pênalti eventual. Cruzamento, a bola pega na mão, pênalti que está sendo marcado no Campeonato Brasileiro praticamente em todos os lances semelhantes. E, a partir do pênalti, gera uma expulsão por descontrole emocional do Edenilson. E o Palmeiras sai com 1-0, porque afinal é o Rafael Veiga que vai bater o pênalti, então quando a bola está ali
você já sabe basicamente que está 1-0 e com um jogador a menos no Internacional. E aí você faz uma administração. Se você souber trabalhar, dificilmente você... A gente vê times perdendo o jogo no 11 contra 10 com 1-0. É mais raro, mas vê a recuperação de times com 10 jogadores. Mas se você souber fazer uma administração do resultado, você consegue a vitória. O Palmeiras fez uma administração do resultado quando se esperava talvez que conseguisse concretizar a vitória um pouquinho de uma maneira mais fácil. Então eu quero esperar um pouquinho mais para ver. O adversário de hoje eu vejo como ideal sob o ponto de vista de possibilidade de recuperação, de avanço, de psicologicamente melhorar. Acho que o Ceará, nesse momento, é um adversário, ainda que tenha todo esse tempo do Palmeiras não vencer em Fortaleza, acho um adversário ideal para você mostrar que há mesmo uma recuperação. Ou não, né? Ou nem não. Aí é que a gente vai chegar. Tem sempre, ó, a gente tá vendo o Thiago Nunes aí no comando do Ceará, porque o Ceará vem de um empate, só que um empate com o Bragantino, que é algumas semanas, acho que nem semanas, né? Bateu o Palmeiras, vem de um 2-2. E aí também tá flertando ali com o Z4. O Ceará não pode se dar o luxo de perder pontos em casa. Então, embora seja assim uma boa prova pro Palmeiras, não será das mais fáceis, hein, Luiz? Não mesmo, e o Thiago Nunes tem um trauma contra o Palmeiras, né? Porque a última demissão dele envolvendo o Palmeiras foi num clássico contra o Corinthians. Ele perdeu para o Palmeiras e acabou sendo demitido. Depois ele teve aquela passagem pelo Grêmio até ir para o Ceará. E ele não vive uma boa fase, a gente viu os números aí, ele tem apenas uma vitória nos últimos 4 jogos. E as lideranças do time do Ceará, que eram lideranças no tempo do Guto Ferreira, por exemplo, o Luiz Otávio na zaga e o Fernando Sobral no meio de campo, hoje vivem fases ruins, estão no banco de reservas e, como o Lofredo disse, é o adversário ideal. O Ceará não vive um bom momento na temporada, no Campeonato Brasileiro, luta contra o rebaixamento, veio de um empate salvador contra o Bragantino, numa partida em que estava praticamente perdida, se não fosse 2 erros defensivos do Bragantino. E o Palmeiras conta hoje com uma peça muito fundamental no jeito de jogar do Abel Ferreira, que é a volta do Wesley. Ele não foi muito bem contra o Bahia, acabou sendo expulso naquele jogo, foi desfalque contra o Internacional. E aí deixou aquela válvula de escape que o Palmeiras tem pelas beiradas um pouco ausente nesse jogo contra o Inter. Foi uma das partes em que o Palmeiras teve mais dificuldade, por isso o Dudu acabou deslocado nas 2 pontas. E para o jogo de hoje, o Abel mais uma vez pode mudar o time. Eu falava do tabu, parece muito tempo e realmente não são 24 anos. A última vez que o Ceará perdeu para o Palmeiras foi na Copa do Brasil de 97. O Palmeiras era treinado ainda pelo Márcio Araújo. Foi 5-2 para a equipe do Palmeiras. Depois, na sequência, o Palmeiras foi eliminado pelo Flamengo do Sávio. E aí, de lá para cá, foram só 9 jogos envolvendo Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, com 6 empates e 3 vitórias do Ceará. É um tabu, mas o Palmeiras também vinha de um tabu no Campeonato Brasileiro de não vencer as 5 rodadas. Então, a gente sabe que o tabu não entra em campo, mas pesa um pouco na questão psicológica. Mas hoje à noite, o Palmeiras, além de ter a chance de quebrar esse tabu, tem uma chance muito boa também de pontuar, subir na tabela e não se deslocar tanto de Atlético Mineiro e Flamengo. Mari. A gente sabe que o Abel não trabalha com números e histórias negativas. Só quando elas são positivas. Só quando elas são positivas. Se elas são negativas, ele fala que aquilo não significa nada. É uma maneira de trabalhar. Enfim, mas agora eu vou colocar dados positivos a favor do Palmeiras. Embora o Ceará tenha feito uma recuperação, um jogo de luta, de garra mesmo, para buscar o empate contra o Bragantino, isso deva ser valorizado. Nas últimas 11 partidas, isso vem desde o clássico contra o Fortaleza, o Ceará venceu, tá? Isso foi no começo de agosto, comecinho de agosto. O Ceará venceu o clássico com o Fortaleza. 11 partidas, uma vitória, que é essa sob o comando do Thiago Nunes, nesse período trocou de técnico, teve a saída do Guto Ferreira. Essa vitória foi contra a Chapecoense, tá? Então, assim, isso diz muito. Você faz 11 partidas e você só ganha do lanterna do campeonato. Tá? Então, é um time, nesse momento, com uma dificuldade muito... Ainda que esteja jogando com vontade. Acho que na última partida mostrou muito a determinação do Ceará e acho até que jogou num nível bem próximo ao do Bragantino, embora perdesse por 2-0. Tá? Contra o São Paulo também, né, Lofredo? Aqui no Morumbi, na estreia do Ceni. Então, eu acho que a disposição fica muito clara. A disposição fica muito clara. O que está faltando algum ajuste, está faltando algum desenvolvimento de jogo que não está sendo encontrado,
mas não dá para dizer que é um time que não joga com disposição. Essa disposição pode fazer o Ceará igualar o jogo contra o Palmeiras, criar dificuldade para o Palmeiras. Mas, se você colocar tecnicamente o que os times estão apresentando, embora o Palmeiras também apresente dificuldade, a gente vê um potencial muito maior, né? E vocês estão falando aí, o tabu não entra em campo. Eu achava isso, mas a julgar pela presença do sal grosso, entanto, já não tenho essa certeza. Vamos colocar como o Palmeiras vem a campo hoje para esse jogo contra o Ceará, jogo válido pela 19ª rodada, né, do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, o Everton vem no gol. Defensores, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Luan e Piquerez. Felipe Melo, Zé Rafael ou Patrick de Paula e Rafael Veiga. Rony, Dudu, Luiz Adriano ou Wesley. Esse é o Palmeiras no 4-3-3 do Abel Ferreira. Tá bom, Lofredo? Tá bom, acho que tá aí basicamente o que o Palmeiras tem de melhor pro Abel escolher, né? Então você pode optar por ter um centroavante, o Luiz Adriano, você pode optar por ter um ataque mais móvel com Wesley, Dudu e Rony, né? E aí no meio de campo uma questão de escolha, acho que são dois jogadores de um nível muito bom para a posição, conseguem desenvolver o jogo, conseguem se aplicar na marcação também. E a defesa é a defesa ideal, né? Essa é a defesa que o Palmeiras tem. Vou destacar... Eu acho que Desculpa, Mari. Eu acho que a dúvida no meio de campo ali é porque o Zé Rafael vem de lesão, né? Ele se recuperou recentemente de lesão e por isso o Abel não tem o costume de repetir muito as escalações, até por conta do desgaste do calendário. O Marcos Rocha é uma exceção, porque ele vem de lesão, mas o Mike também está vindo de lesão e o Gabriel Menino está machucado, então ele não teria opção naquele setor. Agora, ali na questão do Zé Rafael, é mais pela questão da volta de lesão, e a do Luiz Adriano e o Wesley são duas coisas. O Wesley volta de suspensão e o Luiz Adriano não vive uma boa fase. E essa questão, você tem o Marcos Rocha, você tem o Zé Rafael, tá faltando um pouco mais de um mês, hein, para a final. Você tem que começar a desenvolver. Esses jogadores precisam ganhar ritmo de jogo. Então, às vezes você segura um pouquinho mais para o jogador ficar num estado perfeito, mas você acaba limitando o tempo para ele pegar o ritmo de jogo. Palmeiras joga uma competição de olho na outra. Claro que o Palmeiras não descarta a possibilidade e quer ficar entre os 4 primeiros, certamente quer, e não descarta ainda a possibilidade de título, ainda que a gente veja como uma possibilidade muito pequena. Dentro do Palmeiras tem que ser pensado nesta possibilidade, pelo menos enquanto der, né? Até para você manter o psicológico num nível bom para jogar a final da Libertadores.